E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José e hoje eu vou dar uma dica para vocês. Tem muita gente que não sabe que numa serra esquadrejadeira você é capaz de fazer um corte redondo como esse aqui. E hoje eu vou dar essa dica para você nessa aula. Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu já estabeleci uma base de apoio, é uma chapa de MDF de 6 milímetros. Fixei então essa outra peça que tem 18 e a primeira coisa que a gente tem que fazer é um risco para estabelecer uma referência. Vamos lá. Então eu estou vindo aqui. Fiz. Então tá aqui a minha referência, ok? Que é importante, você vai entender daqui a pouquinho. E aí, no caso, eu já preparei uma chapa aqui de MDF, tá? Num madeirado, num padrão madeirado de 18 milímetros. E aí, o que eu tenho que fazer? Estabelecer o seu centro. Então, eu improvisei aqui uma régua, que você pode fazer aí no seu espaço, na sua marcenaria, e aí eu vou fazer um centro. Estou fazendo o primeiro risco, vou estabelecer o segundo, tá? É claro que, partindo do pressuposto que eu já cortei essa peça, ela foi cortada um pouquinho maior na medida do círculo que eu quero fazer, tá? Então, na verdade, ela tem aqui 45, eu vou fazer um círculo de 44 milímetros com raio de 22, tá bom? Então, agora, já deixei aqui a minha broca preparada, vou fazer um furo. Como é uma demonstração, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Vou pôr meu óculos, o meu EPI e vou fazer a minha furação. Fiz a minha furação. Vou fazer uma furação aqui também, só para ter uma referência. Cuidado para não furar a máquina. Ok. Deixar aqui no cantinho. E agora a gente vai estabelecer uma medida. Essa referência do meu risco em relação ao nosso disco, tá? Eu vou marcar aqui 22. Vou deixar aqui para vocês. É claro que quanto maior for o diâmetro do disco que você for cortar, maior será a distância. Perfeito. Com esse grampo C aqui, eu vou prender o nosso gabarito na mesa aqui, que a gente chama de mesa móvel. Vou fazer o meu primeiro corte para estabelecer uma referência, tá? Pronto, eu já fiz a primeira referência, eu vou só dar uma confirmada se está dentro das medidas. E está dentro das medidas. Agora, com a ajuda da minha parafusadeira, eu vou fixar então a nossa peça, que daqui a pouquinho ela vai se transformar. Então eu vou fixar aqui, só para ficar legal. Aê! E agora eu vou fixar. Pronto. Agora ela está fixada. Agora então a gente vai fazer o primeiro corte. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos estabelecer uma altura. Olha que bacana. E agora a gente vai começar a fazer. Nós vamos primeiro cortar as 4 pontas. Cortei a primeira ponta. Cortei a segunda. Cortei a terceira. Cortei a quarta. Agora a gente vai começar a limpar os sextavados.
Essa operação, ela exige muita paciência, tá? E agora a gente vai começar a fazer o nosso redondeio. E aí a gente começa a arredondar a peça. Eu vou agora desmontar e mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Tá aqui o nosso círculo perfeito. Mas antes de terminar esse vídeo, eu queria explicar uma coisa para vocês, porque ele é, na verdade, um coadjuvante, mas na prática, esse gabarito é todo responsável por isso. Ó, o que é esse gabarito aqui? Primeiro, ele é uma chapa de 6 milímetros. Por que a gente utiliza uma chapa de 6 milímetros? Porque ela tem a função de, na hora do corte, todo o cavaco que cai, ele não cai dentro desse espaçamento aqui da esquadrejadeira. Então, como ela é uma cunha, ela pode travar o disco. Outra coisa, por que a gente coloca, né? Por que eu coloquei essa altura aqui de 18? Porque era uma peça que eu tinha, poderia até ser menor, mas aí você começa a brincar com o equilíbrio. Poderia ser maior, mas aí é um desperdício. Então eu colei inicialmente com uma cola instantânea, depois eu fixei com parafuso, como está aqui. É claro que é uma peça que ela é uma peça de sacrifício, e aí você não faz o corte todo, e aqui é exatamente a área onde tem todo o corte, todo o cavaco cai aqui e ele impede. Então é uma peça simples, a fixação foi usada com um grampo C, tá? Tranquilo. E olha, só um detalhe para fechar: paciência, atenção. E uma coisa que alguns devem ter percebido, nessa operação eu não usei máscara, porque tecnicamente falando vocês não iam entender nada que eu estaria falando. Então use máscara, use óculos, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Siga a gente nas nossas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? E a gente se vê na próxima dica. Tchau!